Cuidado ao ajuntar tesouros, prata e ouro não sustentam aves que voam, vivem, sobem, descem, sem plantar e sem colher. Solitários lírios vestem várias sedas, estas que nem Salomão nas festas viu. Mudos pregam, ansiosos negam, até que um dia vejam que há Deus. Go, crentes, go! Eu sou o Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaço Produções Subversivas, e estou aqui com a Tamires, que analisou a cadeia hereditária, viu que a situação era precária, que o rico cada vez fica mais rico, que o pobre cada vez fica mais pobre, e o motivo, assim como todo mundo, ela já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Já diriam as meninas, né? Eu sou a Tamires Palma e eu estou aqui com o Bebeto Araújo, que é um homem que toda vez que eu vejo pregar, me leva às lágrimas de emoção e de incômodo nessa vida. Eu sou o Bebeto e estou aqui com o pastor Antônio Carlos, também um companheiro de serviço e de missão no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora. Uma alegria. Bom, eu sou Antônio Carlos e tenho hoje o privilégio de participar do meu primeiro crentaço sob o comando aí do Jonathan. Eu espero que seja um momento de luz, né? De caminhos apontados por Deus para a vida de cada um de nós. Amém. E é isso, hoje vamos falar sobre desigualdade social. O reino sempre deles são alimento e proteção. De onde vem sequer eu sei, nuvens formam uma mão. Quando não soubermos mais, de onde nos virá a paz, os montes sempre saberão que os olhos subam um pouco além do chão. Que os olhos subam um pouco além do chão. Antes de falarmos sobre desigualdade social, eu e a Tamires, olá Tamires mais uma vez. Olá, olá. Estamos aqui para fazer algumas propagandinhas. Então, você que está vindo pela primeira vez, como a frase que está famosa na podosfera nesse ano é que todo podcast é o primeiro podcast de alguém, né? Então, você que está vindo na Crentaço pela primeira vez, ouvindo esse Pod Crente, saiba que não existe só este programa, existem vários outros. Cita alguns aí, Tamires. Deixa eu lembrar a ordem. No dia 1º do mês tem podcast? Não, não tem. O primeiro podcast... tem sim, é o meu podcast, inclusive. Olha que louca. Então, no primeiro dia do mês, nós temos o Da Prateleira. É da prateleira e não na prateleira. Lá, eu converso com algumas pessoas, às vezes sozinha, né? Por que não conversar sozinha também? Indicando livros, séries, filmes, DVDs de música, álbuns, shows. Como que fala um DVD? Porque não existe mais a mídia DVD, né? Como Shows, que fica? eu acho. É um show? É um show, Enfim. geralmente é. Enfim, né? Eu estou lá, às vezes sozinha, às vezes com convidados, indicando obras que eu acho que as pessoas precisam consumir, sem spoilers, ou sem muitos spoilers, porque a ideia é trazer a discussão, trazer a provocação para que você acompanhe, que você leia, que você assista, ou qualquer coisa do tipo. E qual que é o segundo podcast do mês, Jonathan? No dia 10, todo dia 10 de cada mês, tem o Telescópio, o podcast do canal Telescópio, onde o pessoal de São Paulo, Hernani Correia, Rodrigo Quintan, Andréa Santos e Lucas Vieira recebem convidados para falar sobre temas da atualidade, os assuntos que vêm sacudindo o Brasil e o mundo. Parece uma vinheta de jornal, né? Eu falando. Mas recebem convidados excepcionais, como Antônio Carlos Costa, Ed René, Marina Silva, Pastor Levi Araújo, Duca Tambasco. Tem 104 programas com assuntos incríveis. E nós temos também o Recaditos, que você ouviu ontem, esse podcast, que é o Podcrente, que você ouvirá hoje, e o Ampulheta, que é o podcast que sai no dia 20 de todo mês, que é um podcast de devocional, é mais curto, então tem uns 5, 10 minutos, onde o Giancarlo Marques, nosso amigaço, reflete sobre textos bíblicos e relacionando esses textos bíblicos com os nossos momentos atuais também. Então é sempre muito pertinente ouvir. E se você olhar no seu feed também, no canal do YouTube, no Spotify, onde você estiver, você vai ver que tem o Conjugar também,
que é o nosso podcast em série. Ele encerrou a primeira temporada agora no mês de setembro, agora no finalzinho, e é o podcast que fala sobre relacionamento com o pastor Guilherme Burjac. São 12 episódios falando sobre relacionamento, respondendo perguntas do namoro ao segundo casamento, como é o slogan do programa. Então você pode escutar, ele é seriadinho ali, no máximo a média de uns 15 minutos cada programa, falando sobre isso. É um programa bom de escutar para você que não está em relacionamentos, para você que pretende estar em relacionamentos, para você que está em relacionamentos ou esteve em relacionamentos. É muito interessante, dá uma escutada lá. E o programa fala, né, do namoro ao segundo casamento, não porque estamos incentivando o divórcio, mas porque reconhecemos o Burjac e nós reconhecemos que é uma realidade que já acontece na igreja cristã, né? Então não saia falando que somos favoráveis ao divórcio. Pró-divórcio, o site pró-divórcio. Não somos. Mas a gente compreende que é uma realidade, então também precisa ser discutido e é um assunto que, né, a gente precisa começar a refletir e, inclusive, inserir essas pessoas na igreja, não é mesmo? Então siga no Spotify, assine o feed se você usa aplicativos de podcast, se inscreva no YouTube ou siga nossas redes sociais também pra ficar ou toda não, vez. né? Nesse caso siga nossas redes sociais. E siga também, então. É verdade. Tá aí. Siga que lá a gente sempre avisa quando sai algo novo, tem uns teaserzinhos, a gente avisa outras coisas, fala algumas bobagem. outras manifestações que a gente faz em redes sociais falando de outros assuntos. Então siga lá, sempre procurando por @crentaços, Twitter, Instagram, Facebook. O e-mail, se você quiser mandar um comentário, falar sobre qualquer coisa, perguntar alguma coisa, é crentaços@gmail.com. E é isso. E tem o site, né, onde fica tudo isso junto, crentaços.com.br. Lá tem todos esses links de redes sociais, de podcasts, tem textos, vídeos, lojinha, link pra nossa lojinha, que tem inúmeros produtos diferentes, estampas novas, quase que mensalmente saindo aí. Então, dá uma olhadinha, seja bem-vindo se você está pela primeira vez. Muito obrigado se você já escutou outras coisas e está aqui novamente. Mantenha essa perseverança e siga nos ouvindo e comente, porque esse programa tá muito legal. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Pod Crente, o podcast do blog dos Crentaços. Hoje estamos aqui para falar sobre desigualdade social e, curiosamente, ou não, na verdade, de forma triste, duas notícias que apareciam nos portais, hoje que a gente está gravando é dia 7 de outubro, duas notícias que tinham destaque eram a primeira, que os ricos ficaram ainda mais ricos durante o auge da pandemia. As riquezas dos mais ricos que somadas batiam a marca de anteriormente 8 trilhões, no comecinho de abril ali, quando a pandemia se espalhou pelo mundo, agora no final de setembro bateram o recorde e chegaram a 10,2 trilhões de dólares. Esse aumento de quase 30% aconteceu durante a maior crise em todas as esferas que aconteceu nesse presente século. E esses números foram de uma pesquisa realizada por um banco suíço, o UBS, e por uma auditoria, a PwC. Outra matéria que se contrasta com essa é que o estudo do Programa Mundial de Alimentos da ONU divulgou hoje que a insegurança alimentar aguda atingiu o dobro de pessoas durante esse período de pandemia. Anteriormente, eles calculavam que 135 milhões de pessoas eram acometidas por essa situação, e agora, após a pandemia, né, nessa parte que nós estamos agora, já chegaram a 270 milhões nessa situação. Diante dessas notícias, é que a gente vê que o cenário de desigualdade social foi ainda mais agravado durante esse período de pandemia, e é sobre isso que a gente tenta conversar hoje, sobre esse mal que nós cristãos e igrejas temos que pensar qual que é o nosso papel diante disso. E para dividir a mesa com a gente hoje, além da Tamires, bem-vinda mais uma vez, Tamires, dividir a mesa comigo, com a gente. Olá, pessoal. E também para dividir a mesa, uma satisfação imensa de receber novamente aqui nos microfones da Crentaços, depois de 10 anos, ele que participou lá do Podcast 02, onde eu era só um ouvinte,
nem tava na frente do microfone. E é um prazer ter ele de volta agora no 94, 10 anos depois, receber o pastor Bebeto Araújo, diretor nacional da Missão Aliança. Seja bem-vindo, Bebeto, mais uma vez. Muito obrigado, um prazer. Já faço parte da história do negócio aí, né? O senhor não sabe o quanto o senhor nos inspira. Então, a história desse site existe basicamente porque um dia a gente encontrou a palavra da missão integral. Legal, um prazer, uma alegria. E também com muita alegria e gratidão a gente recebe o pastor Antônio Carlos Costa, pastor da Igreja Presbiteriana da Barra, jornalista, presidente da ONG Rio de Paz. Seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos. Amigos queridos, muito obrigado. Fico feliz, lisonjeado pelo convite, saber que tem gente preocupada em saber o que eu penso, conhecer as ideias de um comunista, né? Isso é muito especial para mim, né? Comunista! Comunista! Porque hoje é isso, colou, né? E me chamar de comunista é a mesma coisa de dizer que eu sou flamenguista. Daí não, né? Não, até comunista até consigo digerir. Agora, flamenguista, olha, o velho homem vai ressuscitar. Isso, jovem! Já cansei de ouvir na porta de algumas igrejas, depois que partilhei a palavra, na porta alguém me cumprimentar e falar: esse seu discurso está muito vermelhinho, né? Eu comecei a dar uma resposta pro pessoal: se tem alguma coisa vermelhinha em mim, é o sangue de Jesus. Eita Deus! Então, assim, o pessoal ficava meio sem entender. É assustador, né? Que tempos tão centrais nas escrituras sejam tão periféricos ou ausentes nos púlpitos. Sim. Né? Um tema com justiça, um tema absolutamente central nas escrituras, do começo ao fim. O Deus que é justiça, ama a justiça e exige que seu povo pratique justiça. Quando a gente aborda essa temática, ainda ser taxado de comunista, né? Mas nós seguimos. Tem um livro que a gente gosta muito aqui de casa, do Érico Veríssimo, Incidente em Antares. Não sei se vocês já chegaram a ler, conhecem. Mas também tem um padre, tem 2 padres numa cidade. Se passa na cidade fictícia de Antares, no interior do Rio Grande do Sul. E o padre que atende a comunidade carente ali, periférica. A Babilônia. E é o nome da favela. Babilônia, a favela. Ele também, o padre Pedro Paulo, ele é chamado do Padre Vermelho também nesse livro. Olha aí. É muito interessante, ele tem uma abordagem muito legal e traz um pouco, a gente se vê um pouco no Padre Pedro Paulo aí, esse personagem fictício, quando vem com esse argumento. Sim, e tem uma frase muito emblemática dele no livro, na qual ele está conversando sobre o cristianismo, a prática, e aí ele diz que deixa pro padre principal da cidade que as orações pros mortos, porque a igreja do Padre Pedro Paulo se preocupa com os vivos. E não tem como não chorar. Toda vez que eu leio esse trecho do livro, eu choro, porque como que uma igreja que se diz viva, do Deus vivo, não se preocupa com os vivos ao nosso redor, não é mesmo? E essa preocupação com os vivos, ela tem que ficar claro, eu acredito, por meio do trabalho da nossa geração, que nós não estamos apenas preocupados em alimentar os famintos. Nós também estamos perguntando por que pessoas passam fome e o que é necessário para que elas vivam com dignidade. Sim. O Dom Helder Câmara, né? Santo homem de Deus, arcebispo lá da minha terra, Recife, Olinda, sempre dizia isso, né? Que quando ele dava pão para os pobres, falavam que ele era santo. Quando ele perguntava por que não tinha pão na mesa do pobre, ele era comunista, né? Então a gente quer saber por quê, né? A gente quer saber as causas, a gente não quer ficar operando em cima de sintoma de pobreza, a gente quer operar nas causas. Então isso, ainda mais nós temos algo a dizer sobre isso, né? A partir do Evangelho. Ainda mais, Jonathan, quando a gente tem subsídio para debelar a fome, porque nós somos, vamos assim dizer, a geração pós-revolução industrial, a primeira geração de toda a história da humanidade que tem em suas mãos o poder de debelar a fome. Nós não temos mais que temer acidentes climáticos, secas, geadas, porque há oferta suficiente de alimento para sustentar o planeta inteiro.
já entramos nesse tema, né, da produção de alimentos. O Brasil, por exemplo, produz alimento necessário para atender 4 vezes mais do que a nossa população. E aí a gente tem o quê? 10, 12, 14 milhões de pessoas passando fome, ou que pelo menos não come 3 vezes por dia. Então não é produção de alimento. Nós temos alimento suficiente para abastecer e para alimentar uma população 4 vezes maior do que aquela que nós temos. Então só tem uma coisa que pode impedir que todos tenham o direito de comer, né? Injustiça. É isso. É que a fome da ganância é maior, né? Porque aí a gente exporta todo o arroz produzido no país para lucrar muito mais, porque o dólar tá alto, porque o mercado é favorável, e a população que pague R$45 num saco de 5 quilos de arroz, né? Não é fácil. É fato. Eu acredito que nós precisamos, nesse sentido, muito de dar visibilidade para o que ocorre nesse mundo. Tá? Porque no mundo da miséria. Esse ano eu percorri os 3 grandes bolsões de miséria do Brasil. Fui sozinho. E ao chegar em algumas localidades encontrei amigos que me ajudaram a chegar às áreas mais carentes dos estados que eu visitei. E é impressionante as descobertas, as constatações e o contato com os seres humanos reais, sabe? E que marca a vida da gente para sempre, de modo que nós não conseguimos mais dissociar a nossa praxis cristã do drama dessas pessoas. Por isso que eu acho que é essencial o trabalho da imprensa, o trabalho até mesmo daqueles que não têm nenhuma formação jornalística, mas hoje tem uma câmera, sabe? Então você vê gente fazendo viagem para Israel, para a Europa e tal, né? Fazendo suas visitas a países exóticos. Agora, eu sugiro que incluam nessas agendas aí de viagem a visita a esses bolsões de miséria, para a gente ver essa realidade sem mediação. Então, é fundamental dar visibilidade, porque eu acredito que parte do problema tem a ver com desinformação. Eu percebo isso porque quando eu faço esse trabalho de entrar na casa de alguém, ou visitar uma favela, ou o que nós fizemos lá em Moçambique, depois da passagem do ciclone, em que eu fui lá logo depois e fiz as imagens, mandei para o Brasil, e como resultado surgiu uma campanha que nos permitiu construir mais de 30 casas lá para os desabrigados, montamos uma fábrica de tijolo e tal, sabe? Então tem gente com coração e que precisa conhecer essa realidade, e muitas vezes o que vai fazer com que o seu coração seja tocado na impossibilidade de visitar é essa, vamos assim dizer, essa interpretação dos fatos que é feita por alguém muito próximo a ela. No caso, por exemplo, a visita de um cristão, um olhar cristão, você falando sobre a realidade a partir das categorias cristãs de pensamento. Sim. Sabe? Agora, é claro que a questão do sistema, é claro que nós vivemos num modelo de sociedade que tende à concentração de riqueza. E isso não tem como você tratar dessa questão sem discutir o tema do capitalismo. Esse tema da desigualdade, né, na minha caminhada também de fé, de vida, não é algo teórico. Nós experimentamos a vivência em uma comunidade pobre, né, um dos municípios mais pobres aqui do estado do Paraná, que é Itaperuçu, que está em um desses bolsões de miséria do país, até naquela política, né, do governo do Partido dos Trabalhadores, de desenvolvimento territorial. Um dos territórios, um dos 13 territórios, era o Vale do Ribeira, né, que é uma porção que fica aqui entre o estado do Paraná e o estado de São Paulo, né, o rio Ribeira, que divide os 2 estados, e que é 2 estados ricos, e esse bolsão de miséria encravado entre os 2 estados. Então, 22 anos atrás, com 18 dias de casado, nós saímos de Recife, eu e a minha esposa, e viemos viver em Itaperuçu. A gente já vinha trabalhando com várias comunidades empobrecidas. Primeiro, eu sou engenheiro florestal, então eu trabalhava em projetos de urbanização de favelas em Recife, na Companhia Habitacional, na Coab. E tive acesso à Bíblia
através de uma garota, um adolescente que me deu uma Bíblia e me confrontou na favela. Eu comecei a ler a Bíblia na minha casa e durante 8 meses e tive uma experiência com Deus que é difícil até de explicar, mas depois eu não saí mais desse ambiente, de trabalhar com comunidades empobrecidas e que eu discernia que a igreja não chegava muito e alguém tinha que fazer essa conexão. Então, mas depois de um tempo nós sentimos que deveríamos viver entre as pessoas que a gente queria servir, partindo de um pressuposto, de uma compreensão que a gente tem da palavra de que foi assim que Jesus fez, né? Foi assim que Deus fez. Ele fez várias intervenções na história da humanidade, mas quando ele quis resolver o negócio, ele veio morar aqui. Então a gente queria morar na comunidade porque a gente queria mexer nas estruturas. Então nós viemos para Itaperuçu. Não sei se o Jonathan também chegou a Itaperuçu, mas Itaperuçu era na época um dos municípios com mais baixo IDH do estado do Paraná. A 27 quilômetros do Curitiba, né? Então, geograficamente pertinho, mas do ponto de vista social e econômico, um abismo absurdo. Assim como tem dentro da própria cidade de Curitiba, né? O pessoal fala Curitiba, Europa, modelo e tal, mas você vai lá no Batel, um bairro aqui de Curitiba, que tem IDH de Suíça. Você vai a 5,5 km do Batel, na Vila Parolim, tem IDH da República Democrática do Congo. Então, dentro de uma mesma cidade, a gente tem Congo e Suíça. Né? Isso é esse retrato do Brasil. Mas nós fomos viver numa cidade pobre aqui na região metropolitana e ficamos lá por 15 anos. E aí a gente conseguiu. Os meus filhos nasceram nessa comunidade. Meus filhos nasceram do lado de uma boca de crack. E a gente experimentou no dia a dia os efeitos práticos da desigualdade. Então, não é teoria, né? A gente sabe o que é viver num lugar onde as pessoas são tratadas como se elas tivessem menos valor. A pessoa de Itaperuçu, ela se desloca para Curitiba para coletar o lixo dos curitibanos, para construir os prédios bacanas e as casas bacanas e para limpar a casa das madames. E eu não tenho absolutamente nada contra nenhum emprego, é trabalho digno, mas o que o evangelho não deixava a gente aceitar era essa ideia na cabeça dos garotos e garotas de Itaperuçu, que se eu nasci em Itaperuçu, eu sou servo para coletar o lixo. Eu sou servo para ser orelha seca, essa é a expressão que o pessoal usa para o servente, para o ajudante de pedreiro. Então, nós experimentamos viver nesse lugar, nós vivemos num lugar onde as pessoas tinham esse sentimento, elas se sentiam de menor valor e elas eram privadas dos seus direitos, direito à educação, direito à moradia digna, né, direito a saneamento, à saúde, à segurança, os direitos previstos, né, na Constituição. Eu sei o que é viver num lugar onde uma criança vai para a escola na expectativa de fazer a primeira e para algumas a única refeição do dia e ficar com fome porque um vagabundo e um político roubou, desviou dinheiro da merenda escolar. E essa criança permanece na pobreza, na miséria, ela sai da escola. Eu vi criança sendo taxada de preguiçosa porque dormia em cima da carteira. Dormia em cima da carteira porque estava com fome. É um mecanismo de defesa. E aí como é que a gente mexe com isso, né? E aí a gente estava num processo com um grupinho de 8 pessoas, lendo a Bíblia e lendo a cidade, lendo a Bíblia e lendo a cidade. A gente ia para a rua, ouvia a cidade, voltava para as Escrituras e perguntava para Deus, o que é que o senhor acha disso? Tem crianças tendo o seu direito violado aqui na cidade. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? E foi a partir desse diálogo do texto bíblico com o contexto onde a gente estava inserido que começaram a surgir respostas para essa realidade. Então, o Evangelho tem algo a dizer sobre isso. E o Frei Beto que dizia, né, disse, né, que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Como o pastor Antônio Carlos está falando, as pessoas têm que saber que isso existe. Se tem alguém que não sabe ainda, essa informação precisa chegar para elas de uma maneira clara. Sim. Desculpa. Imagina, vocês estão aqui para falar, a gente está aqui para ouvir vocês. E eu tô chorando enquanto vocês falam, e aí eu fico fungando no fundo aqui. Nossa ideia, assim, é um assunto que é muito caro pra gente de discutir, né, a questão da desigualdade social. Eu brinco que
porque a gente tá aí, né? Eram diferentes os tempos no começo dos anos 2000, mas eu ouvia, antes de ser cristã, as professoras de história falando do socialismo e eu ficava, por que a gente não pode dar uma vida, né? A gente sabe que na prática não funcionou, mas no discurso, a ideia era que todo mundo tivesse acesso a uma vida com dignidade, né? E aí eu ouvia aquilo e falava, gente, olha isso, que loucura, por que as pessoas não queriam viver dessa forma, não é mesmo? E aí, virei cristã na adolescência e fui entrar em contato, me converti aos 13 anos e fui ouvir sobre isso, sobre essa perspectiva de que a igreja também tem papel na igualdade, na justiça no mundo, com 20 anos. Como eu disse, quando a gente entrou em contato com a teologia da missão integral. Então, nem é a ordem do que estava na pauta, mas baseado nisso que vocês dois colocaram, por que a igreja não fala disso? Por que é tão duro, tão difícil inserir esse assunto na igreja? Por que não... Porque a gente dá pra, na sequência, colocar, se vocês quiserem nas respostas já irem argumentando sobre isso, porque a Bíblia e Deus falam disso. Agora, por que a igreja foge desse diálogo? Por que é tão difícil, tão entroncado falar sobre isso dentro dos templos? Você sabe que fazer uma pergunta como essa não é como você fazer uma pergunta do tipo por que a igreja não se interessa por música clássica? Ou sei lá, por que a igreja não se interessa por astronomia? Por que a igreja não se interessa por ecologia? Porque, veja, nós estamos falando sobre pessoas com fome, pessoas com sede, pessoas morrendo antes do tempo, pessoas enterrando filhos vítimas de bala perdida. Então, a pergunta que você está fazendo é de uma outra natureza. Na verdade, o que você está perguntando é o seguinte: por que nós vemos cristãos que não se preocupam com o ser humano quando esse é encontrado vivenciando a dor mais excruciante? Essa que é a pergunta, sabe? Então, as respostas são muitas. E no meu modo de ver, na minha experiência com o protestantismo brasileiro, ela começa pelo tema da conversão. Essa insensibilidade tem relação estreita com a quantidade de homens e mulheres que têm seus nomes arrolados nos róis de membros das nossas igrejas e que, contudo, não nasceram de novo. Esses dias alguém me perguntou, mas qual é o fundamento da teologia da missão integral? Aí eu disse, eu não vou dar. Você procura fundamento para amar sua mãe? Você está em busca de fundamento bíblico para amar filho, para amar pai? Por que nós temos que fazer essa pergunta? Eu vi esse vídeo do senhor. Por que eu preciso de fundamento para lutar pela reforma do sistema prisional, por exemplo, que é um escândalo que está em curso hoje no nosso país? Sabe? Então, desse vídeo que você viu, eu contei a história do missionário americano David Brainerd. David Brainerd foi quase genro do Jonathan Edwards, morreu inclusive na casa de Jonathan Edwards aos 29 anos, e ele foi missionário entre os índios da chamada região da Nova Inglaterra. Ele ligou muito ali nas matas, nas florestas do estado de Nova Jersey. E ele conta de um trabalho missionário, coisa surpreendente, é que ele pregava com tradução, né? Ele não falava a língua dos índios. Uhum. Então ele conta que numa dessas pregações houve um derramar do Espírito Santo na tribo, uma tribo pagã, quer dizer, eram pessoas que não tiveram acesso à cultura ocidental, isoladas, né, do mundo do chamado mundo do homem branco, né? Sim. E aí então, o que ocorreu? Chamou muita atenção dele. Num dia uma índia o procurou aos prantos, em busca de aconselhamento. E ele então quis saber qual era o motivo do sofrimento dela. O que ela virou-se para ele e disse: eu estou arrasada porque hoje eu disciplinei com muita severidade meu filho. Comentário de David Brainerd no seu diário naquele dia. O que me impressionou foi que eu não havia tocado nesse tema em nenhuma pregação. Eu só preguei o evangelho. Intuitivamente, aquela índia recém-regressa do paganismo mais rasteiro entendeu que uma mulher convertida deve tratar com ternura seus filhos. Então, por que essa coisa não é vista intuitivamente pela igreja? Por falta de conversão. Agora,
por que os convertidos, em parte, não são encontrados envolvidos com essa causa? Aí nós temos que falar da qualidade do nosso púlpito. O nosso púlpito é sofrível. Sem profecia, o povo se corrompe. E um púlpito pautado pela teologia de um país de estômago cheio, cujos teólogos, no caminho de suas casas para os seus seminários teológicos, ou os pastores, no caminho de suas casas para os templos, não tem que cruzar 5 favelas. Eles não sabem o que é você ser despertado no meio da madrugada por uma liderança comunitária para você correr para a favela a fim de socorrer família de morador assassinado. Eles não sabem o que é isso. Então vem para cá, não tratam desses assuntos, a igreja fica encantada com o que há de verdadeiro na sua pregação, mas sem atentar para aquilo sobre o que eles não falam. Então acaba que nós importamos os problemas da cultura, vamos assim chamar de religiosa desse país, e deixamos de tratar dos nossos. E por fim, eu estou dando aqui 3 causas, são múltiplas. Eu estou falando primeiro da falta de novo nascimento, da falta, portanto, de afeição natural, que às vezes você não precisa nem se converter para experimentá-la, basta ser gente. Eu estou falando da qualidade do púlpito, muito fraco. E, por fim, da cultura do nosso país. O púlpito é tão fraco que ele não dá conta de salvar o brasileiro do Brasil. Nós não podemos nos esquecer que essa conversa está sendo mantida aqui por 4 pessoas que nasceram no país, que conviveu com 350 anos de escravidão. 350 anos de Casa Grande Senzala, 350 anos de um ser humano se sentindo dono de outro. O último país a abolir legalmente a escravidão. Abolir a escravidão, responsável por 40% de todo o tráfico de escravos do mundo. Então, quer dizer, isso está dentro de nós. Isso os meus bisavós viveram. Meu pai nasceu em 1923. Meus bisavós, portanto, viveram no regime da escravidão. Provavelmente meu avô também. Então, isso está aí hoje. Partindo de empregada doméstica, elevador de serviço, a babá no Country Club de Ipanema vestida de branco, cuidando dos filhinhos do empresário. Por isso o nosso sistema prisional tem cor, as nossas favelas têm cor, e isso está dentro da nossa cabeça. E só o poder do Espírito Santo, mediante a pregação do vero evangelho, para você ter lá na ponta uma igreja misericordiosa. Eu lembrei de uma frase do John Wesley, né, que ele dizia que eu não acredito em cristianismo que não comece com conversão, e nem acredito em conversão que não resulte em compromisso social. Né? Irretocável. Deveria ser um processo, como dizia John Wimber, da Vineyard, um processo naturalmente sobrenatural. Esse evangelho e essa graça que nos conecta com Deus, não é? Essa espiritualidade que promove essa conexão com Deus, ela não nos aliena, né? Ela desemboca em serviço e em missão no mundo. Então, essa é a espiritualidade bíblica, né? Costumo dizer que a espiritualidade vertical, que não se horizontaliza, ela não é uma espiritualidade bíblica, não é uma espiritualidade cristã, né? Essa espiritualidade que aliena, que conecta o cara com Deus e desconecta ele do mundo. Falo que tem um conflito de agenda, né? Da agenda de Jesus com a agenda da igreja, assim, de uma maneira geral. Jesus fez um esforço danado para trazer o céu para as pessoas. E a igreja está querendo levar as pessoas para o céu. Né? Ele ora e ensina os seus discípulos a orarem para que o reino venha, para que as pessoas desfrutem desde já, ainda não de maneira plena, mas comecem a experimentar desde já o céu aqui na terra. Né? Então, a gente não quer se colocar na posição de juiz de ninguém, mas não tem outra explicação a não ser essa que o pastor Antônio Carlos dá, de que falta conversão, né? E falta discipulado, né? ou púlpito, né? E apesar de discipulado, eu nunca pastoreei de púlpito, né? A gente pastoreava tomando chimarrão, comendo pinhão, em volta do fogão a lenha, jogando futebol, comendo carne, né? O processo de discipulado era aí, né? E foi nesses processos, porque a gente estava ajudando as pessoas a ler a cidade.
né? E submeter essa leitura da cidade às escrituras e perguntar para Deus o que é que o Senhor tem a dizer sobre isso. Esse foi um processo que desencadeou engajamento, que desencadeou esse estilo de vida missional, né, como se fala hoje, né? Porque missão não é projeto, cara. Missão é estilo de vida de quem segue Jesus, né? A igreja, ela é por natureza uma comunidade de serviço. Nós perdemos nós traímos a natureza da igreja. A igreja, ela é por natureza uma comunidade diaconal. Onde é que se fala em diaconia? Quando se fala em diaconia, você lembra de 3 ou 4 pessoas lá que mobilizam cesta básica para alguém e tal, quando tem, né? Mas é difícil a gente encontrar alguém se referindo a Jesus como um diácono. Mas em uma das suas declarações de missão, lá em Marcos 10:45, ele fala que o Filho do Homem não veio para ser diaconado, mas para diaconar e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a missão de Jesus é uma missão de caráter diaconal, e a comunidade de Jesus, ela é, por natureza, uma comunidade diaconal. Ou é diaconal ou não é a igreja de Jesus. Assim, é simples. Então, eu penso que concordo plenamente, né? Eu acho que tem conversão que tem que ser revista, e o discipulado é precário demais, é capenga, quando não inexistente, né? Eu estava pegando o fio da meada da questão lá do desvio de dinheiro, de merenda escolar, e retomando aí o pastor Antônio Carlos falou no início, não é só da comida, né? Quando nós detectamos esse problema na cidade de Itaperuçu, uma coisa concreta que estava provocando a evasão escolar, e aí a evasão escolar empurrava os meninos para o crime, para a violência, para o tráfico. Quando a gente viu isso, a gente não entrou em contato com amigos que eu tinha aqui em Curitiba para vamos mobilizar e dar um caminhão de cesta básica para a escola, para viabilizar a merenda escolar. Não, nós entramos em contato com o Ministério da Educação, ligamos para Brasília, quanto que vem para o município de Itaperuçu para ser usado em merenda escolar? Quantos R$1.000? Tantos R$1.000, ok. Quem controla esse recurso? É o Conselho Municipal de Educação, ok. Então nós vamos ocupar espaço no Conselho Municipal de Educação. Nós vamos discipular pessoas para ocupar esse espaço de controle de formulação de política pública para a merenda escolar e outros temas relacionados à educação. E começamos um processo de discipulado com esse propósito, para ajudar as pessoas a enxergarem que a sua cidade é o seu campo de missão. E em pouco tempo, né, vocês conhecem, obviamente, os conselhos são paritários, estão sendo desmontados agora, mas eles são, a partir, né, da Constituição de 88, eles são paritários, metade governamental, metade não governamental, sociedade civil organizada, mas em muitos municípios, essa sociedade civil organizada é só fachada, né? Tem gente ali que representa entidades que por trás tem vínculos com o poder público, então as coisas normalmente são aprovadas por unanimidade. E em pouco tempo nós tínhamos gente da nossa comunidade de fé. Eu estou falando de uma igreja que reunia 25 pessoas, 30 pessoas. Mas nós tínhamos gente no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, gente no Conselho Municipal de Saúde, gente no Conselho Municipal de Educação, no Conselho Municipal de Assistência Social. Esses são os canais de controle social e de formulação de política pública. Aí o bicho pega, entende? Quando você vai para o enfrentamento, não ficar operando em cima, tem gente morrendo porque roubaram dinheiro da compra de medicamentos no hospital de Itaperuçu. O que é que a gente faz? Vamos entrar em contato com o laboratório para doar remédio. Não. Nós queremos saber quem roubou o dinheiro, quanto vem para o município e quem é que controla, quem foi conivente para que esse roubo acontecesse, porque ninguém rouba sozinho, né? Então, isso é o que eu entendo por discipulado. Um processo de leitura do contexto onde você está, de submissão desse contexto, dessa leitura às escrituras, e aí você volta para a cidade com respostas bíblicas para essa realidade, né? Discipulado. O púlpito está fraco, né, pastor? Bebeto, você está certíssimo, e você tocou num assunto importante, porque quando nós falamos no amor cristão pelo pobre, em geral, que vem à cabeça das pessoas é a parábola do bom samaritano. E você, com a sua igreja pequenina, foi levado a entender que havia uma dimensão política no compromisso de amor de vocês com a sua cidade. E isso foi essencial, porque você vai e trata do problema na sua raiz.
e orienta a igreja a não fazer aquilo que é da competência do Estado, que o Estado faz com mais recursos, com expertise, com pessoal, sabe? Então, não estou dizendo que a igreja deva ficar de braços cruzados e ver as pessoas morrerem de fome, enquanto o Estado não age. Ela não precisa esperar o Estado agir para que, portanto, ela faça alguma coisa, né? Então, ou tão somente pressione o Estado para agir. Enquanto isso não acontece, a igreja permanece de braços cruzados. Não estou dizendo isso. Agora, o que eu afirmo é que, enquanto ela faz, ela tem que botar o Estado para fazer o seu dever de casa, ainda mais no país como o nosso, país que nós temos um capítulo inteiro da Constituição Federal dedicado aos direitos constitucionais, os direitos sociais do povo brasileiro. Então nós temos um pacto que historicamente é desrespeitado na nossa nação. Quando se trata dessa experiência recente que nós temos de democracia, 1985 para cá, nós estamos falando de algo que está acontecendo em pleno regime democrático. Agora, é fato que temos uma questão muito mais profunda, isso é a luta para muitas gerações, mas tem que começar, e nesse sentido nós vamos precisar de cristãos na política, de cientistas políticos cristãos, de cristãos fazendo sociologia, de cristãos escrevendo, organizando passeatas, se candidatando. Não vamos precisar de tudo isso, que é a mudança da estrutura, a mudança da cultura, porque nós estamos imersos num modelo político-econômico que tende à concentração de riqueza. Sabe? Isso é da natureza do sistema dentro do qual estamos inseridos, que é capaz de encher as prateleiras dos supermercados, sabe? Mas que não permite que aquele que produz o que vai parar das prateleiras dos supermercados possa consumir aquilo que ele, com o suor do seu rosto, produziu. Então essa é uma imensa injustiça. E é claro que nós não estamos falando apenas em termos de poder aquisitivo, que a pessoa você vai dobrar o salário da pessoa, vai triplicar, mas, olha, ela continuará vivendo em bairros violentos, sabe, com ruas esburacadas, morando numa casa na qual não há rede de esgoto, água encanada, com seus filhos estudando em escolas caindo aos pedaços, e com essas pessoas lidando com sofrimentos físicos indizíveis, enquanto aguardam atendimento em um hospital público. Então, e não apenas isso, nós temos que discutir também a própria relação da classe trabalhadora com esse modelo que está aí de relação trabalhista. Porque qual é o sentido de você trabalhar 8, 10 horas, 12 horas por dia, 6 vezes por semana? Ainda que você recebesse 10 salários mínimos. Qual é o sentido dessa vida? Se você Sim. não tem tempo para a natureza, não tem tempo para a poesia, não tem tempo para o sexo, não tem tempo para a oração, não tem tempo para a leitura de bons livros, não tem tempo para desenvolver novas habilidades. Eu tenho lido um monte de livros aí, escritos para executivos, para classe média, para pessoas na meia-idade e tal, e falando de você se reinventar, de você mudar de profissão, de você não aceitar mais o script que lhe foi passado, sabe, aquele trabalho no qual você se realizava. Eu leio esses livros e digo, isso é excelente para mim. Sim. Mas para a grande massa de trabalhadores não tem opção. É viver para o trabalho e morrer sem razão. Están esperando esta respuesta. Este país precisa mesmo de sonho, de um dia a dia um pouco menos tristonho. E se a gente perceber,
grande parte da igreja, tanto nessa parte de envolvimento político, seja nos conselhos ou dentro mesmo, ela exercendo funções legislativas, parece que grande parte da igreja vai para o caminho contrário, porque além de pensar em cargos políticos no ponto de ter poder para legislar moralmente na sociedade, a gente também vê que se tem um discurso até, assim, chega a se assemelhar a teologia da prosperidade, mas como muitas vezes nas igrejas tradicionais não ergue essa bandeira, mas acaba usando de uma interpretação equivocada de Calvino e de outros reformadores ali para justificar um enriquecimento como consequência da eleição de Deus pro crente ali local. Então isso aperta demais também o coração de pensar que essa corrida que não é não só na sociedade comum, mas na igreja também, de buscar, muito perfil tem sido criado em rede social em busca do primeiro milhão, de ser investidor, de trabalhar com isso, e eu acho que isso impacta também nessa questão de desigualdade. Da gente entender, como já foi falado por vocês também, que não é só uma questão de dinheiro, né? A desigualdade afeta, que é uma questão de oportunidade. De terem pessoas que têm mais oportunidades que os outros, seja por local que ela nasceu, pela cor, pelo gênero dela também. Isso é verdade. Agora, vale a pena também, assim, ressaltar um fato, que esse calvinismo que fomenta a concentração de riqueza, que celebra a desigualdade, não é o calvinismo de Calvino. Exatamente. Isso aí é o calvinismo que foi... do neocalvinista de internet. Esse é o calvinismo que foi domesticado pelo protestantismo americano, porque o calvinismo que eu conheço, quando você encontra, por exemplo, frases do tipo assim, vamos lá, contra todas as formas de perversão social, contra os simulacros de ordem, contra os que abusam do poder, que receberam de Deus, poder político ou poder de riqueza, contra toda forma de opressão, devem insurgir-se os cristãos e a igreja, porque o próprio Deus é adversário deles. Olha só o que diz Calvino: quer Deus haja entre nós tal analogia e igualdade que acorra cada uma aos carentes conforme se lhes estende o poder, para que não tenham uns até a superfluidade e outros sejam necessitados até a indigência. Olha o que ele diz ainda: reconheço sem dúvida que se nos manda estabelecer igualdade tal que lícito não seja aos ricos o viverem mais faustosamente que os pobres, mas a igualdade deve ser mantida de tal modo que ninguém seja deixado na penúria e que ninguém esconda sua abundância, defraudando a outros. E poderia mencionar inúmeras outras passagens nas quais o que Calvino ensina é que riqueza acumulada é maldição. Olha só essa aqui. Eu estou pegando aqui de um artigo que eu escrevi sobre o pensamento político e econômico de Calvino. Quando não há compaixão para com os pobres, olha, Calvino, quando eles são oprimidos, quando são provocados à ira, quando são despojados e misericórdia não campeia, tudo quanto se possa fazer a mais não é senão abominação diante de Deus. A tudo rejeita ele, a menos que seja humano de sorte a ter piedade dos que sofrem falta e a socorrê-los em sua necessidade. Pois que, segundo já disse, os homens querem sempre acertar-se com Deus sem fazer benevolência. Esse é o calvinismo que eu aprendi com Genebra, não com Disney, sei lá. Mas, indo adiante nessa linha, voltando para antes do Calvino, né? Porque o pessoal hoje em dia gosta tanto de citá-lo fora do contexto, indo para a Bíblia. O que que a Bíblia fala pra gente a respeito da desigualdade e qual é o nosso papel diante disso? Olha só, Salomão, Eclesiastes 5:8. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora.
E sobre estes, ainda outros mais elevados que também exploram. Isso aqui é uma radiografia da vida em sociedade. E o que me surpreende é que um setor da igreja olha para o que está em curso no capitalismo anglo-saxão e diz: olha, isso aqui é a realização do milênio. Não há o que se profetizar para esse capitalismo. Está tudo funcionando maravilhosamente bem. Sabe? Não há crítica a se fazer à teoria político-econômica. Isso, para mim, isso é um devaneio. É um devaneio. Eu estava lendo ainda agora Freud falando sobre o comunismo. Ele dizendo o seguinte, que o comunismo está alicerçado em premissas diametralmente opostas a daquilo que Freud descobriu no seu trabalho clínico, ouvindo pessoas. Então, a ideia de que se você acabar com a propriedade privada dos meios de produção, criando essa desigualdade, essa igualdade artificial, você vai eliminar a agressividade. Ele não tem esperança com relação a isso, que a agressividade é inerente ao ser humano, que para ele é mal. Então eu fico a pensar, sabe, nessa ingenuidade presente em setores inteiros da igreja, que faz com que pastores usem a Bíblia para dizer que a mão invisível do mercado vai diminuir esse fosso entre ricos e pobres. Sabe? Então, quando alguém disser que um determinado sistema econômico está funcionando, é sempre fundamental levantarmos a seguinte questão: para quem? Eu penso que a partir da Bíblia a gente pode afirmar que qualquer estrutura geradora de morte precisa ser confrontada e transformada, né? Nós servimos um Deus que é vida. Jesus afirma isso: eu sou a vida. E quando a gente se depara, né, com um sistema político e econômico que tritura as pessoas e que gera morte, porque a desigualdade mata. Esse deveria ser um tema central nos púlpitos e nos processos de formação, de discipulado, né? Porque desigualdade mata. Se mata e nós servimos o Deus que é vida, nós não podemos olhar para uma estrutura como essa, geradora de morte, e falar: é assim mesmo. É assim mesmo uma ova. Não é assim mesmo, não é para ser assim mesmo. Então, qualquer espaço onde a vida está ameaçada, eu acredito que Deus quer agir. Quer agir por meio de palavras e ações, dizendo basta, basta. E Deus age na história por meio do seu povo, por meio dos seus filhos e filhas. Então, na Bíblia toda a gente vai ver esse tema da justiça sendo tratado. O reino de Deus é um reino de justiça. Eu já citei aqui no início, né, que Deus é justiça, Ele é justo juiz, Deus ama justiça. E a gente vai para Miqueias, né, Deus exige que seu povo pratique a justiça. Então é um tema tão central. Eu recomendo, né, para quem está escutando, assim, por exemplo, como sugiro a leitura do profeta Amós, que faz uma denúncia a respeito dessa desigualdade. Ele confronta esse sistema político religioso que o profeta entende como uma afronta a Deus. Essa classe dominante de Israel acumulando riqueza de maneira desonesta, esmagando o pobre para conseguir os seus intentos. Então, a denúncia profética que brota a partir desse discernimento que tem algo gerando morte, tem algo oprimindo, né? Onde há vítimas tem que haver profecia. Tem que haver profecia. A gente vê a pobreza, a desigualdade, ela não desaparece, nem vai desaparecer espontaneamente. Lindo isso, hein, Bebeto? Lindo isso, hein? Onde tem justiça tem que haver profecia. Bonita beça. Então, a maior prova que a desigualdade, a pobreza e a injustiça não desaparecem espontaneamente é que Deus levanta os profetas. É que Deus envia o seu Filho. É que Deus cria comunidades de fé, de gente que ama o Senhor e ama tudo aquilo que o Senhor ama. E por amar ao Senhor, não tolera tudo. Eu sei que a gente fala tanto, né, em tolerância. Tolerância não é uma virtude, né? Virtude é paciência, compaixão, misericórdia, amor. Tolerância não é virtude porque tem coisas que são intoleráveis. Quando Jesus chega no templo e vê um sistema que contraria
a vontade de Deus, Jesus não tolera aquilo. Jesus não tolera que transformem a casa do seu pai naquilo. Então, tem coisas que são intoleráveis. A injustiça é intolerável, né? Então, eu recomendo... Eu tenho lido Amós, estou relendo e estudando, e é impressionante o quanto é atual a mensagem de Amós. Sim. Né? Uma das coisas que Amós denuncia é que os sacerdotes, eles se transformaram em funcionários do rei. E eu vejo isso acontecendo no Brasil. Sacerdotes sentando na mesa do rei, tomando do vinho do rei. E aí a profecia acaba. Aí esses homens não profetizam mais, eles não têm mais autoridade para profetizar, porque eles comem e bebem na mesa do rei, né? No contexto lá de Amós, o templo já não era mais o templo do Senhor. Um sacerdote que vai mandar Amós calar a boca, vai profetizar em outro lugar, aqui não. E Amós fala, o Senhor mandou eu falar, eu vou falar. Eu nem sou profeta, eu sou boiadeiro, sou plantador de figo, né? Mas o Senhor mandou falar, eu vou falar. E ele fala, e o sacerdote fala, vai profetizar em outro lugar, né? Porque aqui é o templo do rei. Vejam bem, não é mais o templo do Senhor. O templo virou o templo do rei. O sacerdote agora não serve mais ao Senhor, ele serve ao rei. Então, Amós faz essa denúncia. Então, se tem alguém, como o pastor Antônio já falou, pessoal, qual é a base bíblica para falar de desigualdade, né? Então, o pessoal está sempre atrás de base bíblica, né? É interessante. Mas dá uma olhada, eu recomendo que os ouvintes, dá uma olhada, dá uma relida em Amós. Tem tantos outros, né? Mas dá uma relida em Amós, e Amós faz denúncias que cabem muito ao nosso contexto e à realidade que o Brasil vive hoje, que o povo de Deus vive hoje. E uma das coisas, termino aqui, mas que muito grave que acontecia naquele contexto em que Amós profetizou e que eu vejo acontecendo em nosso país, ou pelo menos nós estamos na beira disso, é que Amós mostra para a gente que os crimes sociais, eles estavam se tornando também crimes religiosos. A aliança do poder político, né, com o poder religioso era uma aliança tão entrelaçada que aquilo que era crime social também estava se tornando, naquele contexto, crimes religiosos. E Amós e tantos outros profetas, eles ajudam a gente a perceber que um crime cometido contra o ser humano deve ser compreendido como um crime contra Deus, que é o autor e protetor da vida. Quando se comete um crime contra o ser humano, se comete um crime contra Deus, porque Deus é o autor da vida, Deus é o protetor da vida. E vocês conhecem, né, a profecia de Amós, e Amós denuncia essa desconexão do culto com a vida. Não tinha conexão da fé, né, nos nossos dias, não tem conexão da fé do domingo com a segunda, com a terça, com a maneira como eu vivo, como eu trato minha esposa, como eu me comporto como vereador, como eu me comporto na cidade onde eu vivo, como eu me comporto no ambiente da universidade, no ambiente do trabalho, no relacionamento com minha esposa, com meu filho, né, com meu marido. Então, existia uma desconexão do culto com a vida. E aí, o que é que o profeta diz? O que é que Deus diz por meio do profeta, né? Para o culto. Para o culto. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais as músicas de vocês. Eu não suporto mais as festas de vocês. Eu não suporto mais as músicas de vocês. Os sacrifícios. Não me importa mais as ofertas de vocês. Para o culto. Vocês sabem o que é que eu quero? Vocês sabem qual é o culto que eu quero? Eu quero o culto igual aquele... a justiça correndo como um ribeiro. Então, eu recomendo fortemente a leitura do profeta Amós, e nessa leitura, essa busca por fazer conexões, né, com a realidade que nós estamos vivendo, né? Eu estou vendo
Não sei, eu tenho miopia, então é um olhar míope. Mas assim, nas minhas andanças aí pelo Brasil, eu tenho visto quase que surgiu uma geração de evangélicos ateus de segunda a sexta, sabe? É gente que não consegue fazer nenhuma conexão da fé tão fervorosa do domingo com o dia a dia durante a semana. Então essa total desconexão da adoração com o serviço, né? Do culto com a vida. E Amós faz essa denúncia, né? Que o culto ele tem que desembocar obrigatoriamente com ações de defesa da vida e com ações de promoção da justiça. Essa é a verdadeira adoração. Adoração a Javé. Adoração que agrada o Senhor é a adoração que desemboca em compromisso com a defesa da vida e com a promoção da justiça. É esse culto que Deus está esperando do seu povo. Esperava no passado e espera nos nossos dias. O pé no chão e a mão sobre a consciência, a fé no coração e aquela inocência não mais perdida. Só fazendo uma ponte com essas questões que vocês colocaram, a revista Ultimato, de março e abril desse ano, foi sobre desigualdade, né? Ela tinha o título O que a Igreja tem a ver com isso? E aí tem um infográfico com alguns dados. Então a gente tem, por exemplo, o Brasil como a segunda maior concentração de renda do mundo. A gente está atrás apenas do Catar. 1% mais rico da população brasileira concentra 28,3% da renda do Brasil. E ela é 72 vezes maior do que a renda dos 50% mais pobres do nosso país. E aí a gente tem vários inúmeros outros dados ligados à saúde, desemprego e tudo mais. Um dos pontos que me trouxe atenção no texto, quando eu estava lendo da revista hoje de novo, logo no começo da matéria de capa, eles falam sobre que a desigualdade no Brasil ela é muito intensa, ela é histórica e ela tem ela acontece de maneira... até a desigualdade de maneira desigual, né? Porque o que a gente tem? A matéria traz aqui que dependendo do local que você nascer, para você melhorar de vida, né? Sair do patamar ali de pobreza que você vive e ter uma condição digna, dependendo do local, você levaria 175 anos para conseguir ascender socialmente. Sendo que a gente tem, né, na Bíblia, eu sempre falo disso aqui, eu acho que o povo já deve estar cansado de me citando, o ano do jubileu, que seria um ciclo de 50 em 50 anos. Então a gente tem, segundo aqui, né, seriam 9 gerações em 175 anos, enquanto o ano do jubileu dariam 3 gerações mais ou menos, quase 3 gerações. E aí o crente que acha que tem que prosperar, ele esquece que existem versículos bíblicos falando que você pode ter uma vida digna, mas que se você enriquecer demais, você tá assim colocando os outros, né? A revista traz alguns versículos apontando que não é para comprar muita casa, porque senão ninguém mais vai viver perto de você, em Isaías 4:8, porque você vai ser dono da cidade inteira, então povo da especulação imobiliária. É o texto de Tiago 1:9 e 10. Fala que o pobre deve ficar contente quando Deus dá mais coisa para ele. E o rico deve ficar contente quando Deus tira coisas dele. Porque significa que foi redistribuído esse dinheiro, né? Em tese, pelo menos. E aí, eu não consigo... Eu ouço vocês falando e eu sei que os princípios estão aí. Eu sei que a gente pode conversar de inúmeros versículos de Gênesis a Apocalipse falando disso. E é só um desabafo, na verdade, assim, de que... dói, é difícil, é um processo que não desce da garganta aceitar que quando a gente conversa sobre isso na igreja é acusado de vermelho como o Bebeto, é acusado de comunista como o Antônio Carlos, sabe, é uma coisa que falta... Eu não sei o que falta, sabe, em mim pra conseguir olhar e falar, gente, como que vocês não conseguem conectar A com B? Sabe, eu falei pro Jonathan hoje, porque eu ouvi uma pregação do pastor Antônio ontem e tava ouvindo uma pregação do Bebeto hoje. A questão da justiça social pra mim não é nem somar 2 com 2, é 1 com 1.
sabe? Porque é tão simples, ela é tão óbvia, ela é gritante na Bíblia. Mas uma coisa que eu sempre converso quando a gente tá falando desses assuntos entre amigos e tudo mais, é que o que parece, na minha visão, é que o brasileiro, ele gosta muito de fazer caridade. Ele gosta de estar num local superior, e aí trazendo a ideia da casa grande, como o Antônio Carlos falou há pouco, e ele tem como dar para outra pessoa. Mas a ideia de justiça, onde ele não vai estar numa posição de distinção das outras pessoas, essa ideia é péssima. E isso é visível na igreja, porque uma das poucas explicações para mim, além da não conversão das pessoas, tudo que vocês já citaram, é esse fato de que essa cultura perversa do brasileiro de parecer um povo solidário, mas na verdade é um povo que gosta de aparecer em cima dos outros, ela entrou na igreja. E aí a gente gosta de arrecadar a cesta básica para uma família e dar os produtos que nós escolhemos. Mas se a gente falar em doar R$1.000 por mês para a mesma família que a gente vai doar a cesta básica, não. Aí, imagine, assistência social, meu Deus, não, como assim? Então, a gente gosta de a sensação de que nós estamos no controle, sendo que tudo que nós temos também vem de Deus. Então, eu tô fazendo a leitura bíblica inteira, eu nunca li a Bíblia inteira, confesso, uma vergonha, mas tô no processo. E aí eu tava lendo o final de primeira... Tem muito pastor também que não. E aí eu tava lendo o final de 1 Reis, onde a gente tem o profeta Elias e tudo mais, e ele fala, gente, não é de vocês as coisas. Aí, o problema é você, Elias, você profetizou que não vai ter chuva. Ele fala, não, eu só falei o que Deus mandou, porque vocês estão desafiando ele, então vocês vão ver as consequências. E a gente não aceita que o que vem de bom pra gente também, só lembra disso quando é pra sair na vitória, né? Daí lembra de Jó, que Jó falou que tudo, né, Deus me deu, ele mesmo tirou e tudo mais. Mas quando é o fato de redistribuir o que a gente tem, aí a gente fecha os olhos, sabe? Eu fico realmente revoltada. É difícil. A redistribuição tem que ser feita. E está aí no coração da Bíblia, repito, a parábola do bom samaritano. Então, Deus Pai envia Deus Filho ao mundo, para o Deus Filho revelar a verdade, e o Deus Filho inventa essa história do bom samaritano, sabe? Então isso é sintomático, né? Que a radiografia do Pai é que nós somos profundamente egoístas e que a religião pode aprofundar esse egoísmo. Agora, é um egoísmo também burro, né? Porque quando eu vejo um calvinista dizer que por conta da depravação total do homem, ou da incapacidade total do homem estar caído, nós precisamos de lei e ordem, que é um discurso importado dos Estados Unidos. Você não ganha eleição dos Estados Unidos sem mencionar lei e ordem. O mesmo acontece no Brasil. Sabe? Tiro, pancada e bomba, né? Sim. Então, superlotar o sistema prisional, bandido bom é bandido morto e tal. E eles dizem, tem que ser assim porque o homem caiu. Ele está vendido para o pecado. Agora, eu não sei o que impede essa gente de raciocinar de uma outra forma. Que embora não devamos jamais ser românticos com relação à natureza humana, não podemos nos esquecer do fato de que se há essa inclinação ao mal, se ela é realidade latente no espírito de cada homem, de cada mulher, que não provoquemos esse mal, de modo que evitemos modelos de sociedade que cumpram um papel de obstetras do mal. A desigualdade social tem essa característica, ela gera arrogância nos de cima e ressentimento nos de baixo. E isso vai se refletir na segurança pública. E aí você será encontrado botando carro no seguro, casa no seguro, contratando segurança, às vezes segurança para o culto, para cuidar dos carros, tem pastor que tem segurança, levantando muros nos condomínios onde mora e evitando sair às ruas, sabe? Por que assim no Brasil? Por que em grandes capitais do mundo eu posso andar meia-noite, 1, 2 da manhã? Eu morei um período da minha vida em Paris, vinha para o lugar onde eu estava hospedado, de madrugada, nenhum problema, segurança pública. Sabe? Por que assim? Porque é assim aqui no Brasil, né?
Então, por trás desse sofrimento todo, né, que se reflete na estatística absurda de criminalidade, um país que você tem uma média de 60 mil homicídios por ano, sabe? A raiz desse problema, sem a mínima dúvida, é a desigualdade. Bom, estou falando demais, estou vendo que já passamos do horário aqui, né? A gente pode ficar o quanto vocês puderem. Me deixa também indignado essa omissão, né? Nossa, como igreja, né? Ou pelo menos uma boa parte dela, né? Parece que uma boa parte da igreja aprendeu ou associa pecado só aquilo que se faz e não aquilo que se deixa de fazer, né? Mas uma leitura rápida em Tiago, a gente vê que ele desmonta essa ideia, né, de associar pecado sempre àquilo que eu faço. Tiago fala que toda vez que você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Então pecamos por não fazer, né? Ou seja, pecamos por omissão, né? Parece que tem um conceito, não sei se raso, se superficial ou se equivocado a respeito de santidade, né? Sempre muita gente associa santidade àquilo que eu não faço, né? Se você pergunta assim no geral, o que é ser santo? Ser santo é não fazer isso, não fazer aquilo. Mas, né, eu acho que é um conceito de santidade passiva, e eu entendo que a Bíblia nos apresenta um conceito de santidade ativa. Você é santo não apenas porque deixou de fazer alguma coisa, mas porque passou a fazer algo que está alinhado com o coração de Deus, que está alinhado com o projeto de Deus para a vida humana, para a vida em sociedade, né? Paulo trabalha sobre isso quando ele fala que aquele que mentia, pare de mentir e fique calado. Não, passe a falar a verdade. Esse é um conceito de santidade ativa. Aquele que roubava, pare de roubar e comece a trabalhar para que tenha o seu sustento e possa também socorrer os pobres. Então, esse é um conceito de santidade a partir das Escrituras, é um conceito de santidade ativa. E a gente falha muito, nós nos omitimos. Eu acho que nós somos, pessoal, sempre associa sonegação à questão do imposto de renda, né? E tem muito mesmo. Mas sabe o que eu acho que a gente vem sonegando? Eu acho que a gente vem sonegando a misericórdia para as pessoas que sofrem nesse país. A igreja ela é uma comunidade de pessoas que foi alcançada pela misericórdia de Deus. Todos que foram alcançados pela misericórdia de Deus não têm o direito de sonegar uma porção dessa misericórdia para aqueles que ela encontra caído na beira da estrada ou no meio da estrada, né? Então, a parábola do bom samaritano nos ensina isso também. Nós somos o que somos, nós somos povo de Deus, comunidade de Jesus, por causa dessa misericórdia. Então, nós não temos o direito de sonegar uma porção dessa misericórdia para outros que a gente encontra caído. Então, acho que nós somos, entre outras coisas, sonegadores, né, dessa misericórdia que nos alcançou e que não pode ficar só com a gente. Eu costumo dizer que o evangelho é bom demais para ficar só com a gente. Então, eu acho que nós precisamos nos arrepender como igreja no país. Eu acho que é um pouco da minha indignação também. Sim. Nossa luta consciente. Vou falar pra ti como é se possível. Abafado no peito, preso na garganta. São duas perguntas que eu vou fazer em uma só. É a ideia de como que a gente pode trazer essa discussão sobre desigualdade para igrejas que são relutantes em falar nesse tema, e como que pessoas fora do púlpito, né, cristãs, mas que não estão envolvidas com a liderança das suas igrejas, podem colocar em prática ações efetivas na luta por justiça social e na luta por mobilização mesmo nas suas próprias comunidades de fé e bairros, cidades e afins. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta, como mobilizar a igreja, né? Sim.
Eu diria assim, sem seguir uma ordem de importância. Em primeiro lugar, pregação expositiva das Sagradas Escrituras. Sabe, que não falta texto da Bíblia para ajudar a igreja a compreender que há uma dimensão política e social no amor. Então, pregação expositiva. Em segundo lugar, avivamento. Um amplo derramamento do Espírito Santo, tal como aconteceu na Inglaterra dos dias de Wesley, e que levou os cristãos das minas de carvão a organizarem os sindicatos e se envolverem com os movimentos trabalhistas e tal, sabe, como resultado do avivamento. Eles tomaram consciência que haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus e que não podiam ser explorados, e foram à luta. Então, um amplo derramamento do Espírito Santo. A igreja vai precisar orar, ouvir a voz de Deus, ouvir Jesus dizendo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. É importante que a igreja vá lá, sabe? Que o pastor dê o exemplo indo também. Não é que ele vai ficar lá, mas tem que ir. Todo pastor tem a obrigação de conhecer os bolsões de miséria da sua cidade. Isso foi o que mudou o meu ministério no Rio de Janeiro. Foi quando eu fui parar nas favelas e deixar de ver a realidade por meio da imprensa, né? Através da intermediação dos meios de comunicação. Então, ir lá. Isso aí é central. Sabe? O pastor ele tem a obrigação de dar um enquadramento intelectual para a igreja agir, para a igreja interagir também com o campo da sociologia, da ciência política, do serviço social. Isso é central. Ele não tem obrigação de ter formação nessas áreas, mas ele tem obrigação de dar o fundamento teológico para que os cristãos se envolvam com esses campos do conhecimento. Agora, o que fazer do ponto de vista de quem já está convencido que não lhe resta saída se não se envolver? Bom, primeira coisa é compreender que cada um tem o seu chamado e que Deus haverá de mostrar para você em que área dessa expansão do reino dos céus no nosso planeta você deverá colaborar. Então você tem que seguir o seu coração, sua paixão, quer dizer, pare para responder a seguinte pergunta: que sofrimento humano me causa especial indignação e que gostaria de debelar? Quais são os meus dons? Quais os meus talentos? Que oportunidade Deus está me dando na vida para servir? Qual é o sonho que eu gostaria de realizar? Que eu gostaria que fosse escrito na minha lápide? Eu queria entrar para a história como que espécie de cristão? Que legado eu quero deixar para os meus filhos, para a minha família, sabe? Então, isso é fundamental. Outra coisa é você se envolver com quem já está fazendo, com uma entidade que já está fazendo, sabe? Então, você ir lá e se oferecer para fazer o trabalho voluntário. Isso também pode ocorrer. Ou então, você, com amigos da igreja, formarem aquelas chamadas associações livres, né? Tão características da história dos Estados Unidos da América, da Inglaterra, dos países ocidentais, né? De pessoas que não esperaram o Estado agir, olharam uma para a outra e disseram: olha, essa causa toca muito o nosso coração, vamos nos unir em torno dela, vamos procurar informação, vamos conhecer as pessoas que carecem de se tornar objeto da nossa misericórdia e vamos à luta. Agora, tem que buscar informação, tem que ler, tem que conhecer os trabalhos de quem já está há muitos anos fazendo esse tipo de coisa, sabe? Então, você pode se juntar a quem já está fazendo, ou então você dá início com seus amigos da igreja. Não acho que a igreja, como instituição, está obrigada a fazer isso. Eu acho assim, que o ideal é a igreja, como instituição, oferecer todas as ferramentas, e a igreja, como instituição, estimular os membros, mas ela pode manter uma estrutura bastante leve, dedicada à ministração dos sacramentos, à pregação da palavra. Agora, a membresia se organiza para ir à luta. É o que eu estou fazendo aqui no Rio. Você tem a Igreja Presbiteriana da Barra, que é dedicada à ministração dos sacramentos, pregação, discipulado, os grupos pequenos e tal. Agora, o Rio de Paz é é o nosso canhão, né? A gente consegue fazer manifestação que a mensagem vai para o mundo inteiro. Então, assim, esse é um caminho que nós tomamos. Outra coisa também é você se candidatar, sabe? Se envolver com atividade pública mesmo, ser um Wilberforce brasileiro, né? Ou então se filiar a um partido político. Não vejo por que o cristão deve manter uma relação
Descolada da política, né? É isso, antisséptica, né? Sei lá, cheia de escrúpulo, porque não adianta. Você não tem revolução social sem a massa, sem o povo. Mas quem faz lá na ponta são os partidos políticos. Você não adianta, sabe? São os partidos políticos. Afinal de contas, a democracia, na verdade, serve para o presidente da República, serve para os seus secretários, para os deputados federais, os senadores, esses estão ali decidindo mesmo as coisas. E tudo via os partidos políticos, que é o caminho mesmo para você assumir esses cargos públicos. Então, eu estimularia, não é? É isso. Ou então os cristãos organizarem partido político. Tá? Não dizendo que o partido político é por inspiração dos céus, mas por que não os cristãos darem início a esse tipo de coisa? Não estou falando da igreja como instituição, porque pode acontecer desse partido político criado por cristãos adotar uma linha que é contrária aos demais membros, porque nem todos veem as mesmas coisas da mesma maneira. Então você vai encontrar dentro da igreja pessoas que estão igualmente preocupadas com o pobre, mas que entendem que os seus pontos de vista, de fato, são diferentes, e um considerando o seu melhor do que o outro. O que você vai fazer? É isso. O que é que tem para acrescentar depois que esse homem fala, né? Eu vou pensar mais no engajamento, né, do povo, né? Dos discípulos de Jesus no mundo, né? Eu acredito que a gente precisa sair para ler a cidade, para olhar a cidade, para discernir quais são os clamores da cidade. Eu penso que a igreja, o corpo de Cristo, os discípulos de Jesus de Nazaré precisam desenvolver essa habilidade ou talvez treinar essa sensibilidade para ouvir o clamor da cidade. Quem está gritando na cidade, quem está sofrendo na cidade. E parece que as paredes do templo são muito largas, são muito... muito espessas, né? O espaço é muito fechadinho, né? Tem que cuidar da acústica, né? Eu acho que tem que sair desse espaço. Não estou falando de abandonar a igreja, não tenho vida cristã no isolamento. Parte da missão de Jesus foi criar comunidades, né? Mas a gente tem que sair desse espaço para ouvir os gritos de necessidade, para ouvir o clamor daqueles que sofrem. Jesus trabalhou com essa... Jesus ia no templo, né? Como um bom judeu, ele ia no templo, mas nos últimos anos dele, toda a ida dele arrumava encrenca, né? Ele ia, mas arrumava encrenca. Então ele vai para a rua, né? E inicia o seu ministério público andando, né? Andando e ouvindo as pessoas. Jesus não tinha resposta pronta para tudo, ele ouve. Ele se aproxima do cego e fala: "Que queres que eu te faça?" Não sei se um evangélico brasileiro fazia essa pergunta para um cego, né? A gente sabe tudo, né? A gente tem resposta até para pergunta que não foi feita. A gente sabe mais que Jesus, né? Sabe? Jesus vai ficar impressionado, né? Jesus se aproxima do cego e pergunta: "Que queres que eu te faça?" E ele espera, né? E a gente tem esse pressuposto: todo cego quer ver. Quem falou que todo cego quer ver? E o cego fala: "Eu quero ver." E depois dessa resposta, Jesus toca nele e restaura a vista daquele homem, restaura a dignidade daquele homem, restaura a vida daquele homem. Eu acho que a gente tem que seguir esse modelo. Jesus deixa um modelo para a gente. Jesus vê as necessidades das pessoas. Ao ver as necessidades das pessoas, Jesus sente compaixão. E depois Jesus age, e dá uma resposta concreta para aquilo que ele viu e para aquilo que ele sentiu. A sua compaixão, ela nunca se dilui, assim, nunca evapora. A sua compaixão desemboca em atos concretos de cuidado, né, de proteção. Jesus vê a multidão perdida como ovelhas sem pastor, sente compaixão e passa a ensinar. Jesus vê o cego gritando na beira do caminho: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Ele sente compaixão daquele homem, se aproxima daquele homem e cura aquele homem. Jesus vê a multidão com fome, sente compaixão e toma uma providência a partir de 5 pães e 2 peixes para que a multidão coma. Eu sei que tem muito crente que fala: o pão é material para quem está com a barriga cheia. Para quem está com a barriga cheia, o pão é material. Para quem está com fome, o pão é resposta de oração.
até na rua, muitos anos atrás, lá em Recife. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi fazer café com leite, distribuir pão com queijo e café com leite para pessoas em situação de rua. Eu lembro o primeiro homem que eu me aproximo para entregar um pão, um sanduíchezinho, um café com leite de madrugada. O cara falou assim: irmão, foi Deus que mandou você aqui. Para esse camarada, o pão não é material. O pão é material para mim, que fui para a rua com a barriguinha cheia. Para quem está na rua com fome, o pão é espiritual, né? Então Jesus, ele via a necessidade das pessoas. Você vai ver esse esquema de Jesus nos evangelhos. É fácil, eu recomendo para os ouvintes dar uma olhada nos evangelhos e ver se esse não era um esquema de ação de Jesus, se não era entre aspas, um método de Jesus. Jesus via a necessidade das pessoas. Ele sentia compaixão e ele fazia alguma coisa. 3 verbinhos básicos: ver, sentir e agir, né? Sim. Algo que começa nos olhos, que passa para o coração e que vai para as mãos. Ver, sentir e agir. 3 verbos. Eu penso que, como igreja espalhada pela cidade, eu penso que nós podemos criar grupos e movimentos. Eu estou falando teoria, não, eu estou engajado nisso aqui. Tem um amigo que fala: você está plantando a igreja dentro da igreja. Eu não estou plantando nada. Eu juntei um pessoal, chamei 5 amigos que iam sair da igreja e convidei um amigo: se você sabe de alguém que está saindo também, convida. Aí eu convidei 5, esse meu companheiro convidou mais 5. Então ainda fazer um encontro aí vai ter 12 pessoas. Aí tinham 40 pessoas no primeiro encontro, né? E a gente está pensando a cidade, a gente está lendo a cidade e a gente está discutindo e a dinâmica é essa, a metodologia é essa: ver, julgar e agir, ver, sentir e agir. O que é que a gente tem visto na cidade? E por que esse desafio deve preocupar a gente? Ok, a gente pega aquilo que a gente está lendo e submete isso ao julgamento da palavra, né? Então, à luz da palavra, como é que Deus olha para essa situação de sofrimento, de injustiça, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é, depois de ter visto o que nos desafia e refletido criticamente sobre esse desafio, desde a perspectiva da fé e do serviço, aí brota uma pergunta: o que é que nós vamos fazer agora? Esse tem sido o método. Eu acredito que pode ser por aí, tendo Jesus de Nazaré como nosso modelo, né? Que sai pelo mundo, ele vê a necessidade, ele sente compaixão e ele faz alguma coisa de concreto pelas pessoas, né? E eu aprendi desde cedo na minha caminhada de fé. Eu peguei numa Bíblia com 22 anos de idade, já foi meio tardio, mas eu aprendi desde o início que cada necessidade humana é uma oportunidade de serviço e de missão. Seja essa necessidade de natureza física, emocional, psicológica, social, espiritual, cada necessidade humana é uma oportunidade de serviço e de missão. Então tem missão pra gente aqui no mundo. Tem missão pra gente aqui no Brasil. É isso que eu queria deixar para todos e todas. Amém. Vamos cantar numa só voz pela vida, numa só voz pela paz, pelo amor, pelo fim da injustiça e da dor, por transformação. A gente agradece demais poder dividir essa mesa com vocês, conversar sobre isso. Obrigado por que vocês incomodam a gente a querer fazer algo e por serem um exemplo de como fazer também. A gente fica muito feliz de poder ter tido esse tempo de conversar. Pra gente é muito importante e eu acho que é muito legal também pra quem tá escutando. Pastor Bebeto, obrigado de novo por estar acessível, que nem a gente fala, há esses 10 anos, né? Se a gente pegar a tua primeira participação lá ainda com o Cristiano Machado, com a Letícia. 2 idas ao Integral Fórum, que a gente organizou. Ao Integral Fórum. Isso. E obrigado por dividir teu trabalho, teu testemunho com a gente. Obrigado por trazer esperança pro nosso coração, de servir de exemplo. A gente vê que tem outros cristãos pensando e agindo sobre isso também. Fica o espaço aqui se você quer falar dos teus trabalhos, da Missão Aliança.
tá liberado e pode falar. Eu só quero agradecer mesmo, né, o privilégio de poder participar dessa conversa, e nós vamos seguir, né? Eu acho que eu tenho andado em tantas comunidades, né, marcada pela violência, pela maldade, pelo crime, pela fome, mas sabe o que eu tenho visto em muitas comunidades, e também onde eu vivi, que a fé em Cristo ela é um fator promotor de resiliência. A fé promove resiliência. Então, assim, nós não vamos recuar, né? Nós vamos seguir avançando. O couro, minha esposa fala assim, o couro engrossa, pode bater, né? Então, nós somos o povo do reino, mas nós somos o povo da cruz, meu. Então, assim, Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Eu costumo dizer que Jesus prometeu algo muito melhor do que vida fácil. Ele prometeu vida plena, vida eterna. Vida plena é muito melhor do que vida fácil. Então, a gente vai seguir no caminho. Não vamos desistir da igreja, né? Não vamos desistir da igreja. Nós não temos esse direito, nós não temos autorização bíblica para desistir da igreja. Nós vamos ficar. Sim. Nós vamos resistir. E a gente quer servir. Eu agradeço muito por esse tempo, por essa roda de conversa aqui, e que Deus possa renovar, né, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, e possa criar em nós essa capacidade de resiliência, de resistir, de não recuar. Eu falo que o caminho, eu estou há 32 anos na caminhada de fé, é um caminho sem volta, não tem como recuar. Então, a minha oração é que todos que estão participando desse programa, que estão ouvindo, tenham a sua fé, a sua esperança e o seu amor renovados por Deus e permaneçam no caminho. Amém. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Da mesma forma, a gente agradece você, pastor Antônio Carlos. Obrigado por participar. Da mesma forma que o pessoal do Telescópio falou contigo na gravação do mês passado, a gente agradece por trazer esperança, servir de exemplo pela forma como você se posiciona, independente dos ataques que você recebe, às vezes pela internet, que é uma situação muito complicada de dialogar. Você está sempre se posicionando, sempre sendo resiliente até com quem te ataca, e a gente fica muito feliz de ter esse exemplo para tentar aplicar na nossa vida também, e fica o espaço para falar dos teus trabalhos. Sinta-se à vontade. Irmãos, muito obrigado mesmo pela relação não preconceituosa comigo. Eu tenho sido objeto de um ataque, uma ação orquestrada, que tem como objetivo me desqualificar, a fim de que eu não seja mais ouvido. Fico imaginando, né, assim, que o trabalho que eles devem estar tendo para caçar contradição no meu ministério, nas redes sociais. Onde quer que seja, né? Até agora não conseguiram produzir um meme, não conseguiram nem mesmo fazendo edição de vídeo para pegar trecho de mensagem que me comprometesse, porque Deus tem tido misericórdia e me preservado de perder de vista o serviço a Cristo, né, como vetor da minha vida, da minha atividade ministerial. Então, eu continuo lá à frente do Rio de Paz. Então, uma pergunta foi feita, o que fazer? Eu quero convidá-la a se juntar a nós. Vai lá nas redes, procure a filiação, a sua contribuição financeira, com suas ideias, com seus dons, seus talentos. É muito bem-vinda. Nós somos um movimento suprapartidário, não temos vínculo com nenhum partido político, nenhum político profissional, não recebemos verba pública. Lutamos pelos direitos de todos. Fizemos agora 2 manifestações com repercussão no mundo e que foram muito contundentes com relação aos erros do governo Bolsonaro. Mas quem fizer uma pesquisa aí no Google constatará o fato de que nós não poupamos nenhum governo desde a nossa fundação. Fizemos manifestação em Belo Horizonte, no governo Aécio, fizemos manifestação na Avenida Paulista, em pleno governo Alckmin, fizemos manifestação no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, como também no governo Cabral, no governo Pezão, no governo Eduardo Paz, no governo Witzel, e acredito que é graças a essa independência
política, independência de pensamento, dessa ação também supra-ideológica, que nós estamos vivos, né? E contando com esse apoio, né? Você vê que você faz a manifestação, você tem todos os meios de comunicação ali presentes divulgando a nossa mensagem. Isso também é devido à justeza das causas que abraçamos, nunca dando chute, nunca apresentando, nenhuma informação que não seja baseada em dados, em coleta de dados assim, cuidadosa, sabe? Então é isso, junte-se a nós, você é super bem-vindo, tá bom? E mais uma vez, obrigadíssimo, queridos, pela oportunidade que me foi dada, e fico tão grato a Deus de ouvir uma pessoa como Bebeto. A sua mensagem é carregada de piedade, cheia de Bíblia, de teologia, sabe? E quando eu olho para alguém como Bebeto, como vocês dois, eu sou levado a crer que Deus tem uma igreja no Brasil. Sabe? Então há uma igreja, Deus tem uma igreja no Brasil, e a nós nos cabe continuar servindo essa igreja. E tomar cuidado para a gente não passar a maior parte do tempo remexendo no lixo da igreja, na perspectiva de ganhar notoriedade, trazendo a lume seus escândalos. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para amar essa igreja. E se for para bater, é para bater pensando primeiro nas nossas próprias contradições e para apresentar essa igreja mais santa. Uma igreja que precisa também de ânimo, porque enquanto falamos, não podemos nos esquecer do fato de que há muita gente preciosa querendo fazer alguma coisa e sem saber como. Sabe? É nessa gente que nós temos que focar também. Porque pode ser que uma parcela, não é isso, o fato de toda igreja. Toda igreja local é um corpo misto, composta por convertidos e não convertidos, e entre os não convertidos, pessoas que não vão se converter nunca. E entre os convertidos, muita gente desejosa de trabalhar e que, se for orientada, vai contribuir, sabe, de forma extraordinária, com seus dons, repito, talentos e recursos financeiros. E é isso, e o grande beneficiado é quem faz, né? Que é a maravilha você caminhar para aquele grande dia em que ouvirá da boca do Criador dos céus e da terra: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos tenho preparado, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, preso, sozinho e foste me visitar. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e entra agora na festa do seu Senhor. Celebre para todo sempre essa biografia que você escreveu, que vai acompanhá-lo por toda a eternidade, porque o primeiro homem transgrediu no paraíso e você foi regenerado no inferno e ofereceu o seu corpo com todas as suas imperfeições ao seu Deus para servi-lo. E por toda a eternidade essa história de renúncia e amor será contada, sabe? Será a história da sua vida. Essa é a maravilha de viver. É um livro que nós estamos escrevendo, sabe? Eu penso que chegar de mãos cheias naquele dia, naquele grande dia, sabe? Não cheias de justiça própria, mas de obras de gratidão, sabe? Vai compensar toda a dor de você chegar para ele e dizer: veja o que eu fiz por conta da revelação do teu amor por mim. Devolvo a ti o que tu fizeste pela tua graça na minha vida. Como Agostinho disse, o galardão é Deus coroando os seus próprios dons em nós. E essa é a maravilha de estar vivo, sabe? E que cada um aproveite cada segundo, porque eu me lembro que tinha uma rádio relógio aqui no Rio que dizia: cada minuto que passa é um milagre que nunca mais se repete. Então, cada minuto que passa é uma oportunidade que temos de escrever esse livro lindo, desse caso de amor que temos com o Criador, que faz com que, portanto, a gente morra para nós mesmos. Quantas paixões eu tenho, gente, como eu sou tentado manhã, tarde e noite. E o que me sustenta é o exemplo do meu Salvador, que morreu para que outros vivessem por meio da sua morte. Amém. Obrigada muito, vocês dois. Nos dá ânimo, nos dá força, nos dá esperança. E obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui. A gente queria há muito tempo gravar esse programa, então foi muito especial que ele deu certo. A
A gente pede que você deixe esse tema trabalhar na sua cabeça, no seu coração, que Deus haja através desse programa na sua vida, que você coloque em oração uma luta por justiça, por combate à desigualdade nesse país, na igreja, porque sim, há muita desigualdade, muita injustiça dentro da igreja, e que você transforme essa oração em luta, em prática, em vivência também. Peço que vocês compartilhem o programa o máximo possível com as pessoas dos seus meios sociais, das suas igrejas. Conversem a respeito desse assunto, se informem a respeito desse assunto. Um abraço para todo mundo que nos ouviu. Que Deus abençoe cada um de nós e que o Espírito de Deus não deixe de nos incomodar a respeito desses assuntos que são tão caros à vontade de Deus. Amém. O sal da terra somos nós. Somos nós. O sal da terra somos nós. Mamãe! É Deus, mamãe!